Eu queria saber um fracasso do Janguier. Eu tive vários. Vou elencar aqui muitos. Eu, por exemplo, antes de me formar, eu montei uma empresa de cobrança com 2 sócios, porque eu sempre fui ambicioso, e a ambição é a virtude, né? O que não é a virtude é a ganância, né? Eu sempre quis construir coisas, sempre quis empreender empresarialmente, e a empresa quebrou. Então foi um fracasso. Aí eu me formei... Quebrou por quê? Quem que vacilou? Eu acho que gestão. Falta de gestão. As empresas, geralmente, elas quebram por vários elementos, mas 3 são importantes. Primeiro, falta de gestão. Falta de gestão gera falta de capital, né? Falta de gestão gera falta de capital. Mas questões trabalhistas quebram muita empresa também. E eu sou especialista em processo de direito de trabalho, porque fui juiz federal do trabalho. E questões tributárias. Uma má gestão tributária faz com que você possa ir à falência por conta de uma autuação fiscal, por exemplo. Essas são 3 importantes causas de uma empresa que quebra, né? Então eu quebrei a primeira e depois recomecei, né? Porque a gente tem que começar, não der certo, tem que recomeçar. Eu ensino isso. Senão tu não é obstinado. Não é obstinado. O recomeço é uma oportunidade divina de você procurar fazer tudo de novo com mais experiência e não quebrar a cara de novo. Então, como eu quebrei a primeira vez, eu fiz a segunda vez uma nova empresa de cobrança, só que no caso era só eu, quebrei de novo. E aí não foi por falta de gestão, foi por conta de mercado mesmo. Não foi mais porque eu aprendi. Naquela época dos planos Sarney, né? O meu negócio vivia muito em cima dos juros, que na época eram altos. Depois, quando aqueles planos, aí deu uma desestruturada e aí eu quebrei. E aí comecei a traçar um plano de estudar 6 horas por dia durante 3 anos para ser juiz federal do trabalho. E estudava todos os dias, de 6 a 12 ou das 7 a 1 da tarde, depois ia trabalhar atrás da bolacha da feira, né, que eu já era recém-casado. E durante 2 anos eu estudei 6 horas por dia. Vi o programa 3 vezes. Mas aí fui fazendo concurso e fui reprovando. Fui fracassando, porque eu costumo ensinar que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. O fracasso está sempre pertinho de você, é uma zona muito tênue entre o sucesso e o fracasso. Então eu fiz vários concursos e reprovei, foram fracassos. Mas só que quando eu consegui dar um chute no fracasso que estava na minha garupa, aí passei entre os primeiros colocados no concurso para juiz, aí assumi a magistratura, depois passei em outros concursos do Ministério Público da União, depois pedi a exoneração da magistratura, meus colegas... O que é uma característica muito chama atenção. Eu não conheço um cara que era juiz e falou, não vou mais ser juiz, agora eu vou empreender. Pois é, eu conheço alguns amigos, né? Inclusive eu, mas alguns amigos que foram empreender. Decidiram empreender, tem o Renato Saraiva, que era colega meu, tem alguns juízes, não é muito, né? Isso é 0,00, porque é uma carreira muito bonita, né? Uma carreira estável, respeitada, mas eu queria empreender empresarialmente, né? Eu queria construir riqueza financeira. E o servidor público, como de fato eu era um servidor público, agora eu era um servidor público empreendedor, porque você pode empreender no setor público. As pessoas pensam que o servidor público não empreende no trabalho dele. Pode empreender, porque empreendedorismo, como eu disse inicialmente, não é só criar empresas. É você fazer as coisas de forma diferente. É você ser criativo, você inovar, você sair do meio da multidão, da mesmice, procurar fazer coisas diferentes, amigo, para poder gerar valor, não só para você, mas valor para a sociedade também. Então eu me considerava um juiz empreendedor, um procurador empreendedor, porque eu procurava sair da mesmice da multidão, né? E aí quando você sai da magistratura, tu vai direto fazer o ser? Não, eu saí da magistratura, é engraçado, né? Por que eu saí da magistratura? Porque quando eu assumi a magistratura lá em Recife, Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, eu consegui pegar a titularidade provisória da vara, porque o presidente, o titular real, estava no tribunal substituindo um desembargador. E ele passou quase 2 anos lá no tribunal. Só que quando ele voltasse, eu ia ter que ser substituto. E para assumir a titularidade, eu ia ter que começar pelo interior de Pernambuco. Só que eu tinha muito sonho, né? E geralmente geralmente o juiz passa alguns anos no interior. Eu ia passar pelo menos no mínimo 6 anos, 6 a 8 anos. E eu queria
criar outras coisas, eu queria empreender, eu queria montar o cursinho para concurso, que era o Birô Jurídico, como de fato montei depois. Eu queria ser professor da Universidade Federal, né? E se eu estivesse morando no interior, fica mais difícil. Pela lei, o juiz tem que residir no interior. Ficava mais difícil. Eu queria fazer mestrado, doutorado. Na época não tinha mestrado, doutorado online, só presencialmente, então ia ser difícil para mim. Eu queria montar o empreendimento empresarial, o Birô Jurídico também, que foi o primeiro empreendimento empresarial meu que realmente deu certo, né? Que não quebrou, que foi o Birô Jurídico, que foi um cursinho para concurso que eu criei, que era só eu que ensinava no início. Eu ensinava 5 matérias. Ensinava Direito do Trabalho, Processo Civil, Sentenças e Pareceres. Olha, a coragem do empreendedor, do matuto professor, né? Então eu queria, e se eu permanecesse como juiz no interior, esses sonhos meus iam por água abaixo. Foi aí que eu tive a coragem de pedir a exoneração. Meus colegas, poxa... O que tua mulher falou, Janguier? Oi? O que tua mulher falou? Bem, o empreendedor ele tem que ser corajoso, tem que ser ousado, mas ele não pode ser burro, né? Tá. Eu não ia também jogar o cargo fora sem antes ter uma estabilidade que iria me garantir pelo menos o que eu já tinha, né? E aí eu fiz outro concurso para o Ministério Público da União, passei na época em 11º colocado no Brasil, que é um concurso nacional, primeiro lugar lá no Nordeste, e aí eu pude escolher ficar em Recife. Entendi. E ganhava, inclusive, 5% a mais. Não, ganhava a mesma coisa que o juiz federal. Então eu garanti o salário. Então eu garanti a estada numa cidade onde eu ia poder fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o concurso para professor da universidade, e montar o meu cursinho, que era o Birô Jurídico, que eu queria montar. Se eu fosse para o interior, eu não ia poder montar o meu cursinho, o Birô Jurídico. Foi aí que eu fiz. Entendi. Não foi simplesmente jogar fora sem ter nada na mão, não.